Estamos de volta com o programa Café com Direito. Como eu sempre digo, você está fazendo uma boa escolha ao escolher conhecer, ao assistir um programa que trata sobre direito. E aí a gente tem aqui um cuidado de estar falando de direito com a linguagem que você compreenda, se você não for do universo jurídico. E hoje o tema é direito penal, é algo que te interessa diretamente, são mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade, que o Legislativo está aí se preparando para trazer essa mudança e a gente tem que discutir, né? E o nosso convidado está justamente falando sobre isso. E tem um tema que a gente tem que puxar aqui, que não tem como deixar, que é o direito à vida. E aí a gente vai ter uma mudança, há uma perspectiva de mudança em relação ao aborto. Né, até tantos meses, o parecer do médico, se a mãe tem ou não condição emocional de ser mãe, né? Então isso é muito complexo, né? É algo polêmico. Qual é a sua opinião em relação a essa mudança? Bom, na verdade, Sheila, eu tenho uma opinião bastante conservadora. Eu entendo que o direito à vida é um direito que não pode ser nem sequer discutido, é um direito, uma causa fundamental, um direito fundamental, sem dúvida nenhuma. E aqui a questão do aborto, ela entra num problema complicado, porque a discussão que se envolve a legalização ou não do aborto, e aqui a gente está falando de outros casos de aborto, porque o aborto no Brasil já é legalizado em determinados casos, quando for caso de estupro, ou quando for para salvar a vida da mãe. Mas a ampliação do aborto, para que isso venha a vigorar no Código Penal, ela merece ser discutida, porque, em primeiro lugar, a gente não entrou no foco principal, eu acho que é esse o tipo de discussão que merece ser colocada, é se nós estamos diante ou não, no caso de aborto, de uma vida humana. E eu sinto que tem se olvidado muito essa discussão. Ou seja, se discute muito, eu chamo isso de uma certa metonímia, no qual eu converto a palavra aborto para o direito da própria, ou direito de dispor do próprio corpo, que na verdade esse termo de direito de usar o próprio corpo é um eufemismo, né? Eu gosto de dizer isso, de falar que é o aborto. Se a mãe tem direito ou não a abortar, em primeiro lugar, a gente precisa, para que a gente possa discutir se tem direito ou não, a gente precisa avaliar o bem jurídico ou os bens jurídicos que estão aqui, ou os valores que estão em conflito. Se a liberdade da própria mãe, a dignidade da própria mãe, é uma vida de uma criança, ou uma vida de um feto. Ou seja, se for parar para pensar e analisar direitinho, você vai colocar numa balança o direito à vida com o direito à liberdade da própria mãe, ou à intimidade ou à vida privada. E aí, nesse jogo, fatalmente, eu entendo que a vida deve ser preservada. Agora, a grande questão e que tem que se colocar, é que, para evitar esse tipo de discussão, tem se jogado como se a vida humana só tivesse valor a partir do nascimento. Mas será que a vida humana também não tem valor a partir do momento da própria concepção? Ou seja, quando há alguns que colocam quando há a fecundação, outros colocam quando há a anidação, ou com o primeiro, ou segundo ou terceiro mês de gravidez? Muito bem, então o Código Penal recente tinha colocado em um dos seus incisos que permitiria o aborto, né? Em especial colocando aqui que a mãe poderia, demonstrando ao médico a questão psicológica, toda a dificuldade que ela vai ter psicológica em prorrogar, em continuar com esse estado... Até o 13º, até o 13ª semana. Isso, até a 12ª. Até a 12ª, desde que não cause constrangimento, ou que não teriam condições psicológicas de arcar com a maternidade, ela poderia ser e poderia praticar esse aborto. Mas aí a gente chega, 12ª semana. Isso já vem, Sheila, isso não veio ad nihilo, isso não veio do nada. Isso já vem porque já existe uma discussão nos conselhos de medicina e já tem, vez por outra, opiniões do próprio conselho que permite, ou que entende no sentido positivo do aborto. De que se possa ser feito. Agora, eu entendo aqui particularmente que quando se for discutido, eu acho que merece uma grande discussão nesse ponto, e recentemente teve uma discussão muito saudável, e que não foi de um ponto de vista em enfoque meramente religioso, que foi na Comissão de Direitos Humanos no Senado, do padre Paulo Ricardo, quando ele colocou especialmente que o que precisa se discutir na questão do aborto é se estamos ou não diante de uma vida em jogo. Então esse é o foco da discussão. Será que realmente... em situações em que nós temos aqui um possível constrangimento psicológico, ou até mesmo essas condições psicológicas, algo extremamente subjetivo, isso dá automaticamente à mãe o direito de tirar uma vida do próprio útero? Então isso me preocupa bastante, Sheila. Eu acho que isso merece uma discussão muito grande, porquanto, eu repito mais uma vez, a gente precisa analisar o direito e os próprios valores ou os próprios princípios de forma equilibrada. Então, de um lado eu vejo a intimidade e vida privada, e do outro lado eu vejo claramente o direito à vida, e eu tendo a condicionar que aqui eu sou um grande
defensor contra o aborto, né, particularmente falando, sou penalista nesse sentido muito conservador, e eu entendo que as hipóteses do Código Penal já são extremamente suficientes. Poderia até dizer que até a gravidez mediante o estupro já estou desconsiderando a vida, mas aí é uma questão que precisa ser, já foi discutida e colocou-se a dignidade da mãe de suportar uma gravidez em que a criança foi vítima de estupro. Então, se diminuir um pouco o valor da vida, ou seja, o valor do feto, em detrimento da mãe, mas aí, de certa forma, justificável. Mas com essa ampliação, aí a gente já está começando a ampliar demais o leque de opções, e aí eu fico bastante preocupado com isso. É porque ficaria totalmente subjetiva, né? Fica subjetivo. E eu entendo que a vida... O que é a condição psicológica de ser mãe? Isso. Recentemente, até inquirido sobre isso, o relator do projeto, Pedro Tax, ele colocou que tiraria do Código Penal, se comprometeu a tirar esse inciso. Porém, ele manteve outro que me deixou muito preocupado, que no Código Penal recente, a gravidez ela pode ser interrompida desde que não haja outro meio para salvar a vida da gestante. Ou seja, escolher entre vida, isso eu acho extremamente razoável. Se a mãe está com perigo, né, de morte, a gravidez necessariamente a mãe está correndo risco de vida, então preserve-se a vida da mãe em detrimento da criança. Agora, isso, deixe claro, isso não é obrigatório. Tem mães que preferem que filho nasça e que sua própria vida seja ceifada. Tem mãe, né? O amor de mãe não existe. É uma coisa extremamente grandiosa, magnífica. Então, com a nova redação, fica colocado no Código Penal, no lugar de ser aqui outro meio para salvar a vida da gestante, entra aqui se houver risco à vida ou à saúde. Então, isso, Sheila, tem me causado uma certa perplexidade, porque continua o aspecto subjetivo. O que é risco para a saúde? Saúde em que sentido? Por quê? Porque se a gente for analisar, o termo saúde, ele compreende tanto a saúde física como a saúde psicológica. Claro. Então já abre um laudo médico dizendo. Um laudo médico dizendo que a saúde psicológica da mãe está comprometida, por exemplo, porque a criança foi, ou nasceu, né, ou aquela gravidez foi fruto de um relacionamento que acabou, ou foi fruto de um relacionamento o qual o parceiro, né, o namorado, acabou o relacionamento ou traiu, e isso causou um transtorno psicológico, ou causou uma depressão. Uma depressão já é motivo, em se interpretar a lei da forma com que está, porque é bastante aberto, já seria motivo suficiente para o aborto. Então, eu entendo que isso tem que ser discutido com mais profundidade, e a profundidade que se reclama ser discutida aqui não é a profundidade meramente retórica, mas a profundidade que estamos diante, uma vez ampliado o aborto, estamos diante de ser dimensionado para menor o próprio direito à vida. E o pior, de um ser indefeso. Claro. Agora, é assim, nós temos 40 minutos de programa e temos temas polêmicos que não vai dar para escapar. E eu já vou ter que mudar aqui radicalmente para falar outra mudança que se anseia aí, é um anseio da sociedade, mas eu não sei até que ponto, que é a questão da menoridade. A menoridade penal se questiona e aí se envolve várias coisas que aí eu vou deixar você muito livre para falar tanto na questão do uso do próprio corpo, e aí a gente falar de prostituição, como falar também do uso o consumo de bebida alcoólica para até menores de 16, até os 16 anos, correto? Esse é o projeto. Então, como trabalhar com esses temas, como trazer esse tema para a população de forma madura, de forma a esperar da população, uma discussão mais enriquecedora, até para levar de volta para o nosso legislativo. Bom, Sheila, o ponto que você trouxe foi fundamental. Assim, o anteprojeto do novo Código Penal ele envolve várias novas realidades, né? E essa é uma realidade que tem me preocupado muito, porque eu tenho uma visão muito conservadora do direito. Eu entendo que o direito, eu digo conservadora porque já existem correntes contrárias, né? E que eu entendo que a gente precisa transformar o direito ou mudar o direito à medida que a sociedade vai reclamando essa transformação. Então, parte do fundamento seguinte: toda transformação jurídica ela deve ser feita a partir do momento em que a própria moralidade ou o costume naquela sociedade tende a avançar. Então, por exemplo, você pode notar que antigamente o Código Penal brasileiro estabelecia crime de adultério. O que foi que aconteceu? Paulatinamente a sociedade foi absorvendo a própria noção de adultério, não foi considerando mais algo ou valor aqui de fidelidade conjugal num status tão alto de colocar aquele valor no suporte da proteção penal. Então, paulatinamente, se for ocorrer até que ponto, chegou o ponto do nosso Código Penal revogar o crime demorou, né? Mas revogou o crime de adultério. Muito bem. O que acontece aqui?
O que acontece é que o novo Código Penal, ele vem a diminuir uma questão e vem a tratar com novos valores, olvidando outros. Vou dar um exemplo bastante simples e tentar me ser o mais claro possível. O novo Código Penal e o anteprojeto do novo Código Penal reduz a maioridade sexual para 12 anos de idade. A partir de 12 anos, então, o indivíduo, o menino, a menina, ou até mesmo vamos dizer assim, o transexual, enfim, aqui a gente não está falando de gênero, né, mas qualquer identidade de gênero que seja colocado, que é a forma que eu me identifique, o gênero que eu me identifique, a partir dos 12 anos eu tenho liberdade para consentir a praticar atos sexuais. Isso me gera um grande transtorno, por quê? Porque o que eu vejo aqui na realidade brasileira é que a gente tem uma certa mania, eu digo até essa mania, desculpe ser um pouco polêmico a esse ponto, de importar muito o que tem de vanguarda em outros países, sem necessariamente analisar a própria questão brasileira, o nosso próprio costume. Então, realmente, a sociedade brasileira está apta, ou a própria dimensão, e eu coloco a sociedade brasileira como um todo, o nosso campo, ou nosso grupo de valores, realmente acha correto, ou concebe um menino, uma menina, de 12 anos de idade como livre para consentir que se pratica ato sexual, eu particularmente entendo que não chegamos a esse ponto ainda. Na verdade, o nosso Código Penal já permite, com maiores de 14, esse consentimento, o que a sociedade, de certa forma, ainda nem sequer assimilou. Né? Você pode analisar que, quando se trata de questão de maioridade penal, e aí eu acho que justamente esse discurso se conflita, que você vê, enquanto eu quero reduzir a maioridade sexual para 12, e se tornou uma cláusula pétrea no direito brasileiro, até gosto de brincar e usar esse termo, a maioridade penal em 18. Então, o que eu acho extremamente complicado é, bom, se uma sociedade, ela assimila ou dá uma liberdade sexual e entende que uma menina, um menino ou um transexual em 12 anos, ou um transgênero, enfim, tem vários termos, né, na nova dinâmica que nós temos de identificação de gênero, então teria condições de consentir voluntariamente a praticar um ato sexual e, inclusive, vamos tratar aqui da questão da própria menina em especial, poderia, em virtude disso, ter uma gravidez e gerar uma nova vida, e digo que há maturidade suficiente para esse consentimento, por que não haveria maturidade suficiente para o consentimento também para a redução da maioridade penal no mesmo sentido ou no sentido, ou cair de 18 para um 16? Então, eu acho esse o grande problema. A gente, de determinada maneira, a gente avança, diminui a exigência de um lado, mas mantém o rigorismo de outro. Ou seja, eu libero para que o consentimento sexual seja com 12, pelo anteprojeto do novo Código Penal, deixo a brecha da menina dispor do próprio corpo desde consentido, entenda, o crime de estupro ainda continua, tá certo? No Código Penal, mas de 12 anos em diante, quando a vítima, em tese, né, ou quando há o sexo consentido, não considera isso como estupro. Professor, a gente vai ter que interromper aqui para a gente terminar esse bloco e já a gente vai retornar, né, com essa questão polêmica aqui no programa Café com Direito.